A Legnet surgiu nos anos 90, né? Basicamente em 1993, fundada pela Maria da Graça Botelho, que por sinal é minha mãe, através de uma demanda que ela tinha na empresa que ela trabalhava na época, de providenciar as legislações. Então um dia ela sonhou, vou apertar um botão e a legislação vai aparecer na minha frente. E com isso aconteceu ela criar o primeiro banco de dados a nível nacional de legislações voltadas à área de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, que seriam as legislações na época mais necessárias, digamos assim. E o sistema Legnet, ele vem de um primeiro sistema que foi o Sysleg. Muita gente antiga aí deve ter conhecido o Sysleg, que era um CD que a gente na época queimava, né? Chamava queimar o CD, e enviava para os clientes por correio. Os clientes instalavam, atualizavam seu banco de dados através desse CD. E aí veio a época da internet e a gente atualizou o nome, chamando de Legnet, né? Legislação, internet, então virou Legnet. E o Sysleg, que era um software, um sistema no CD, virou o Legnet. Na época, o maior problema enfrentado pela Graça foi na empresa que ela trabalhava, e o chefe, a diretoria, ia fazer uma determinada ampliação na fábrica ou começar a utilizar um outro tipo de produto, matéria-prima, e precisavam saber quais normas, regulamentos eles iriam ter que atender para acontecer aquilo. Na época não existia ISO, né? Em 93, as empresas não tinham essa noção de certificação ISO, né? Então, era realmente saber a legislação para poder fazer uma determinada ampliação ou utilizar um novo produto, uma matéria-prima. Então, seria para esse tipo de situação. Então, o maior problema enfrentado pelas empresas na época era uma consulta, era ter acesso à legislação, que era muito difícil. Não tinha internet, não tinha, por exemplo, acesso por diário oficial, direito, jornais, era muito difícil, tinha que estar entrando em contato com determinados órgãos. Então, era essa dificuldade. Ela montou esse banco de dados, serviu para estar fazendo esse tipo de consulta. Primeiramente, era consulta mesmo, era ter acesso, que já o acesso era difícil. Hoje, o nível que a gente tem de tecnologia, de disponibilização da legislação é outro mundo, né? Já inteligência artificial. Agora, na época, era o simples necessidade de visualizar a lei, de consultar a lei. Quando surgiu realmente a internet no mundo, né? Tinha aquele acesso discado, né? Que tocava aquele apito, estremecia tudo. Aquela época se começou a falar em internet. Então, o sistema ainda não estava preparado para isso. Já iniciando o papo de Wi-Fi, né, a questão do Wi-Fi, que surgiu o Legnet online, realmente. E aí já surgiu com uma demanda de não só banco de dados, somente a consulta, mas além da consulta, a gente fornecer para o cliente quais legislações seriam aplicáveis à atividade dele, verificando se era módulo de meio ambiente, saúde e segurança, né? Assim como outros módulos que na época eram tratados, né? Eram utilizados. E hoje nós temos 22 sistemas, nós somos a única do mercado, isso é comprovado, nós somos a única do mercado que tem o sistema de requisitos legais e outras 22 sistemas de gestão, né? Softwares de gestão, no que diz respeito a ISO 9001, 14001, 45001
e outros softwares que atendem às legislações. Então, não existe no mercado empresa que tenha a quantidade de software que a gente tem. Isso não existe. O principal benefício para o nosso cliente, tendo todos esses sistemas à disposição, a qualquer momento ele contrata, é principalmente agilidade, você vai ter tudo num único ambiente, né? E tomada de decisão estratégica também de forma instantânea, praticamente. Ele vai ter um baita dashboard, que todas as ferramentas se comunicam e ele consegue saber onde está o ponto fraco, o ponto forte da organização, da companhia e resolver de forma quase que imediata e solucionar essa, digamos, não conformidade ou não atendimento legal. O que gera mais satisfação dos nossos clientes, além do nosso sistema ser o mais ágil, entrega a informação de forma personalizada, praticamente artesanal, né? Então, ao mesmo tempo, esse artesanal, a gente utiliza as tecnologias de ponta, que podem ser utilizadas hoje para fazer esse tipo de sistema. E para tomadas de decisões estratégicas, nós temos todos os colaboradores a cultura de atitude, né? Então, 60% da característica de um colaborador é a atitude. Então, ele tem que explorar o máximo dessa característica. Então, o cliente ele não compra, ele não adquire uma licença de uso de um sistema. Ele, além dessa licença de uso, ele está adquirindo uma cultura que há 30 anos ela é estabelecida na companhia, na empresa, e isso vai para o cliente, que é a atitude. Atitude, proatividade, disposição para entregar a informação da forma correta, da melhor forma que o cliente precisa. Então, com essa atitude, a LegNet é o sistema ideal para o cliente fazer a gestão de requisitos legais da empresa dele, da companhia, do negócio, do que ele quiser estar fazendo com esse tipo de informação.